Você sabia que o não é uma resposta completa? Pausa misteriosa. Fica aqui comigo que eu vou explicar. O não é uma resposta completa, mas a gente aprendeu o contrário. A gente aprendeu que a gente precisa dar um jeitinho, que a gente tem que falar sim, que a gente tem que... Não pode desagradar o outro, né? A gente tem que ser agradável, a gente tem que ser boazinha, a gente tem que ser obediente, né? E quando a gente precisa falar não, quando a gente precisa, porque a gente realmente não vai poder dar um jeitinho naquela situação, o que a gente faz? A gente explica, a gente justifica, a gente suaviza para não causar uma má impressão. Não é que a gente faz isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou me explicar até melhor. Se você tem mais de 30 anos, mais de 40, mais de 50 ou qualquer idade, você é mulher, você vai entender isso aqui que eu vou falar agora. A gente não quer desagradar os outros. A gente não quer perder quem está ao nosso redor. A gente não quer perder a oportunidade, a gente não quer perder a amizade, a gente não quer perder um possível romance, um possível amor. Então a gente vai falando sim, 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 porque a gente não quer deixar as coisas passarem, a gente não quer desagradar. E quando não precisa ser dito, a gente explica de mil e uma maneiras por que a gente tá falando não. Mas, assim, eu sou a rainha, gente, da justificativa, tá? Eu sou a rainha de explicar por que eu não vou fazer alguma coisa. Quando alguém vem me pedir qualquer favor, vamos supor, que realmente eu não posso fazer, né? Por exemplo, se alguém me pede assim, você pode me dar carona pra tal lugar? E eu não posso dar carona pra tal lugar, eu sou assim, então eu não posso porque agora eu tenho um horário que eu tenho que cumprir, que eu tenho que levar tal coisa pra tal lugar, eu tenho que trabalhar tal horário, eu tenho que estar em tal compromisso, tal horário, então eu fico justificando a minha vida inteira pra falar, não posso. E quando a gente aprende a dizer não e a gente não ficar o tempo todo justificando, é uma paz no nosso coração. Quantas vezes você recebeu um convite para sair para algum lugar, para uma festa, para confraternizar qualquer coisa e você não estava com vontade de ir, você simplesmente queria ficar na sua casa descansando e você teve que dar uma desculpa porque você falar não vai desagradar o outro. Só que se você falar sim, você está desagradando a quem? A você mesma. Eu lembro como se fosse ontem que uma tia minha, ela queria que eu fosse numa festa de uma outra tia e eu já estava decidida que eu não ia nessa festa tal, que era uma festa de família. E daí a minha tia mandou um áudio pra mim pedindo por favor pra eu ir nessa festa porque ia ser tão legal e fulano e fulano e fulano e ciclana que ia estar nessa festa, ia gostar muito da minha presença e que, né, tipo, enaltecendo que eu sou uma pessoa agradável. Poxa, fiquei feliz, fiquei lisonjeada, enfim, fiquei feliz que ela tava fazendo questão da minha presença nessa festa. Eu cheguei a cogitar, e assim, eu zero vontade nesse lugar. Eu cheguei a cogitar, falei assim, eu podia fazer essa, podia agradar, né, a minha tia, podia ir lá fazer esse agrado pra ela. Daí eu parei, pensei e falei, eu vou agradar ela e eu vou me desagradar. Qual o sentido disso? Agradar o outro e me desagradar? Não faz sentido nenhum. E assim, gente, eu tenho lugar de fala aqui. Quando eu tô falando pra vocês, eu tenho muito lugar de fala, porque eu sou a rainha de querer agradar os outros, de querer suprir a necessidade dos outros, de querer dizer sim pra tudo, de querer dar um jeitinho pra tudo. E dos últimos anos pra cá eu tenho tentado me priorizar, tô aprendendo, né? A vida já bateu tanto em mim, já bateu tanto na minha cara, que eu tô aprendendo agora com a própria vida a dizer não pros outros e sim pra mim. E é tão libertador. Se alguém te convida pra ir a algum lugar que você não quer, além de você poder falar não, você não deve justificativa para essas pessoas. Falar assim, então, muito obrigada pelo convite, mas não.
Você não precisa ser grossa, você não precisa ser estúpida, mas você não deve explicação para essas pessoas. Você não deve, eu não vou por isso, por isso, por isso, por isso. Gente, é um lugar de tanta paz você ter amizades, por exemplo, se alguma amiga minha me chama, fala, vamos pra tal lugar hoje? Eu falo assim, amiga, hoje não. Zero explicações. É um lugar de paz, que elas vão me respeitar e eu tô respeitando o momento delas também, quando elas não querem, e vice-versa. É um lugar de paz você não ter que dar explicação para as pessoas do que você tá fazendo, do que você não tá fazendo, porque o não é uma resposta completa. E se vem de um homem, então, Jesus, Maria José, né? Se um cara vier te chamar pra sair, pra te fazer um programa, um convite, assim, de um date, alguma coisa, poxa, adorei você, quero te ver, e você não tiver afim, não. Mas por quê? Porque uns caras são ousados, eles perguntam por quê. Mas por quê? Por que não? Não dê justificativa da sua vida pra ninguém, porque você paga suas contas, você paga seus boletos, você corre atrás do seu. E é libertador não ter que dever explicação para as pessoas. É muito libertador quando a gente não tem que dever explicação para ninguém. Só para você mesma. Então, a reflexão de hoje é essa. Fale não para as pessoas e fale sim para você. E também tem outro exemplo muito legal de uma amiga minha próxima, que ela é casada e tem um filho, e o marido e o filho foram viajar para uma cidade bem longe, foi para outro estado, de avião, foram fazer uma visita para uma família distante, e assim, ia ser uns 10 dias de viagem. E a família lá do lugar longe que convidou eles, falou assim, gente, venham aqui, eu vou pagar passagem de avião, tal. E era um lugar assim, longe, interior do interior do interior, que ela sabia que ela ia passar perrengue nessa viagem. E ela falou assim, obrigada, não vou. E foi isso. Daí eu fui visitar essa minha amiga quando o marido dela estava em viagem com o filho, né? E eu falei, caramba, você foi bem corajosa de simplesmente falar que não ia e não ir, né? Porque era um convite da família, né? Ali e tal, e você simplesmente falou que não queria. A resposta dela pra mim foi maravilhosa. Aprendi tanto com essa mulher nesse dia. Ela falou assim, eu prometi pra mim mesma que eu não vou me colocar em situações que me causem desconforto. Eu não vou me colocar em situações que eu sei que vão me causar desconforto. Ela sabia que essa viagem ia ser um perrengue, que ia sobrar muita coisa para ela, cozinhar, lavar roupa, que era muito longe o lugar, que ela não ia se divertir nessa viagem, não ia ser uma viagem de passeio, de diversão, de férias, ia ser perrengue atrás de perrengue. E ela preferiu ficar na paz e no conforto da casa dela, e ela não explicou para ninguém porque ela não queria ir, ela só falou, não vou. E eu aprendi muito com essa minha amiga esse dia. E se ela assistir esse vídeo, ela sabe quem ela é. Beijo pra você. E se vocês gostaram desse vídeo, mande para suas amigas, dá um like. E essa foi a reflexão de hoje. Beijos!